Boa tarde. Hoje iremos abordar o tema o oceano, a biodiversidade e as mudanças climáticas. O grupo é composto por Alana, Luana Formiga, Maria Luísa, Matheus, Nicole e Ricardo. Tipos de oceano. Oceano Atlântico. O seu nome foi criado a partir do deus grego chamado Atlas. Oceano Pacífico. Recebe esse nome por se acreditar no passado que suas águas eram mais calmas, o que não é totalmente verdade. Oceano Índico, também chamado de Mar das Índias. Oceano Glacial Ártico. Situa-se ao norte do globo terrestre, na região do Polo Norte. Oceano Glacial Ártico. Fica ao sul do globo e se localiza na região do Polo Sul. Oceano Glacial Antártico. O Oceano Antártico, ou Oceano Austral, é o conjunto de águas posicionadas ao sul do Círculo Polar Antártico e que circundam o continente da Antártida, formando um prolongamento das águas dos oceanos Ártico, Antártico e Índico. A área desse oceano foi delimitada pelo Tratado da Antártida, realizado em 1956, e perfaz um total aproximado de 20,3 milhões de quilômetros quadrados. Apesar das baixas temperaturas, apresenta uma grande biodiversidade, ao contrário do Ártico, incluindo pinguins, focas, leões marinhos, plânctons e entre outros. Oceano Glacial Ártico designa um conjunto de mares situados na parte norte do globo terrestre. É limitado pelas costas setentrionais, norte da Europa, Ásia e América e o Círculo Polar Ártico. Sua extensão é de 14,06 milhões de quilômetros quadrados. Oceano Atlântico. Estende-se do continente Antártico ao sul até a Groenlândia e o Mar da Noruega ao norte. A oeste, limita-se com a América e a leste com a África e a Europa. Possui aproximadamente 90 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Atlântico é considerado o mais importante por ser usado para a navegação e comércio de produtos entre a Europa e a América, principalmente a do norte. Oceano Índico, também chamado de Mar das Índias, apresenta uma forma de trapézio e sua extensão é de aproximadamente 75 milhões de quilômetros quadrados. Estende-se do paralelo 35 graus S até 25 graus N, no sentido norte-sul. O regime de suas correntes é muito particular. Ao norte sofre influência das monções e ao sul a influência vem de uma corrente equatorial que se origina na costa africana. Oceano Pacífico. É o maior dos oceanos, com 175 milhões de quilômetros quadrados. Estende-se da costa ocidental da América até a costa oriental da Ásia e da Austrália. Comunica-se com o Oceano Glacial Antártico pelo Estreito de Bering. Nos últimos anos, vem aumentando a importância do comércio e transporte pelas águas do Pacífico, pois esse oceano banha as costas do Japão, China, Coreia e Austrália, países que vêm aumentando expressivamente suas exportações e importações, que na maioria das vezes é feito por via marítima. As mudanças climáticas são causadas por a geração da energia elétrica e de calor através de queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e é responsável por grande parcela das emissões globais. Também tem a fabricação de produtos, que produzem emissões por causa de queima de combustíveis fósseis. Derrubada de florestas para criar fazenda ou pastos, ou por outras razões causam emissões, já que as árvores, quando cortadas, liberam o carbono que estava armazenado. A maioria dos carros, caminhões, navios e aviões usam combustíveis fósseis. Isso torna o transporte um dos principais emissores de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono. Bem, as mudanças climáticas, como nós sabemos, não aconteceram de uma hora para outra. A nossa história evolutiva está ligada às alterações provocadas no clima, as quais são observadas desde a formação da Terra. Bem, nos últimos 4.000 anos, houveram 4 ciclos diferentes, glaciais e interglaciais. Mas, nos últimos 150 anos, no entanto, o planeta ele teve sua temperatura aumentada de maneira considerável.
Muitos estudos indicam que a Terra aqueça 0,2 graus por década, mas teve um estudo realizado pela NASA que em 2018 mostra que foi o ano mais quente dos últimos 140 anos. A Terra aumentou acho que 0,83%. Bem, por conta dessas mudanças climáticas, eles geram uma série de consequências ambientais graves. Muitas até já podem ser observadas atualmente. Uma das consequências do aumento da temperatura do planeta é o aumento do nível do mar, que ocorre em virtude do degelo das geleiras. Isso pode resultar nas inundações e na submersão de áreas costeiras, causando diversos prejuízos às pessoas que vivem nessas áreas. Também podemos citar as temperaturas elevadas, né? Que à medida que a concentração dos gases de efeito estufa aumenta, o mesmo acontece com a temperatura da superfície global. Na última década, de 2011 a 2020, foi a década mais quente já registrada em relação à década de 80. Também podemos citar as tempestades mais severas, né? Conforme as temperaturas aumentam, mais umidade evapora, agravando as chuvas e inundações extremas e causando tempestades mais destrutivas. A gente pode dar um exemplo também do que houve no sul da Bahia. Ao meu ver, foi uma consequência das mudanças climáticas. Também podemos falar sobre o aumento da seca, né, já que afeta a disponibilidade da água, tornando mais escassa em mais regiões. Também podemos falar sobre... Bem, a gente também pode falar sobre o oceano e a perda da biodiversidade, tanto marinha quanto terrestre, por conta do aquecimento global. As águas do oceano, a temperatura está subindo, consequentemente o seu volume também está aumentando, já que a água se expande quando ela é aquecida. E o derretimento das placas de gelo também contribui, né, a esse aumento no nível do mar, ameaçando comunidades litorâneas. E as águas do oceano estão ficando cada vez mais ácidas, ameaçando a vida marinha e os recifes de corais. E o aquecimento global, ele acaba afetando muitos animais terrestres em locais que a seca já era presente, mas por conta, né, dessas mudanças no clima, tá ficando mais seco e certos lugares está tendo mais, como pode dizer, taxas de incêndio. A gente pode ver, eu acho que foi no Pantanal, que eu acho que foi no ano passado, ou foi em 2020, que teve aquele incêndio por lá e afetou muito tanto a vida, a fauna, quanto a flora, por conta desse aumento da temperatura. Todo ano, pesquisadores relatam mais de 15 mil novas espécies e sua carga de trabalho não mostra sinais de que vá parar. Segundo Camilo Moura, ecologista marinho do Havaí, existem centenas de espécies esperando pesquisas e descrições sobre a mesma. Existem entre 10 milhões a 50 milhões de espécies no mundo, mas até agora, cientistas nomearam e catalogaram entre 1 milhão a 1,5 milhão de espécies. Quantas espécies a mais existem para serem descobertas é uma pergunta que paira como uma nuvem sobre a cabeça de taxonomistas por 2 séculos. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. Aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. Irei mostrar a vocês 3 espécies de animais considerados uns dos mais raros. Saúla, também conhecido como unicórnio asiático, é um animal terrestre, encontrado há menos de 30 anos e já considerado um dos mamíferos mais ameaçados do mundo. A caça do saúla é ilegal. O saúla é um bovino encontrado no Vietnã e também no Laos. A reserva natural de Vuquang é uma zona semi-protegida para estes animais.
O nome saúl-lafuso significa chifres do Vietnã. Eles têm aproximadamente 85 centímetros de altura até o ombro e pesam aproximadamente 90 quilos. Como podem ver, a pelagem é castanho escuro com uma faixa preta ao longo das costas. Suas pernas são escuras e há manchas brancas nos pés, em toda a face, nas sobrancelhas, manchas brancas no nariz e queixos. Todos os saúlas têm chifres ligeiramente curvados para trás, que crescem a comumente até 1 metro de comprimento. As populações locais relatam ter visto saúlas viajando em grupos de 2 ou 3, raramente mais. Morcego nariz de tubo, também conhecido como morcego Yoda, por sua aparência ser próxima do mestre Yoda de Guerra nas Estrelas, a espécie ameaçada de extinção é encontrada nas florestas tropicais das Filipinas. Certamente, o animal tem um dos rostos mais estranhos entre os mamíferos. Suas orelhas escuras cobertas de manchas amarelas, os olhos cor de laranja e, especialmente, as narinas tubulares dão-lhe um aspecto quase caricatural. Apesar de ser feio, o morcego é inofensivo, se alimenta principalmente de figos e outros frutos, e insetos de vez em quando. Eles utilizam seus grandes olhos para se orientar, conseguir comida, se locomover e até acasalar, enquanto os demais morcegos usam a chamada ecolocalização, através das ondas de vibrações produzidas no ar. Morcego do nariz de tubo é frutífero. Isso significa que a sua dieta é composta por frutas. Ele não suga sangue nem mata animais para se alimentar. O nariz deles tem essa forma, pois tudo está relacionado à sua alimentação e hábito. Como esses morcegos comem frutas e as viram de cabeça para baixo, a natureza os dotou de narizes especiais que impedem que o suco dos alimentos entre no seu sistema respiratório. Os polvos dumbos são octópedes, que significa 8 pés. São chamados de polvos dumbo por causa das duas barbatanas membranáceas que se localizam no topo da cabeça. Essas barbatanas o fazem parecer com o elefante do filme Dumbo, de Walt Disney. Os indivíduos dessa família são normalmente pequenos, em torno de 20 centímetros de comprimento. Porém, já foi encontrado um indivíduo que tinha quase 2 metros de comprimento. Eles conseguem suportar a pressão das zonas abissais, 3.000 a 4.000 metros abaixo do nível do mar, e outras espécies conseguem sobreviver a 7.000 metros, profundidade máxima que já se encontrou um cefalópode. Os polvos dumbo, que encontram-se nas águas mais rasas, alimentam-se de zooplâncton, principalmente copépodes pelágicos, crustáceos que medem cerca de 1 a 2 milímetros de comprimento, e peixes pequenos. Os indivíduos que habitam as águas abissais alimentam-se de crustáceos, vermes e bivalves. O polvo dumbo é um animal raro e dificilmente encontrado, devido à sua preferência por águas profundas. Trazer esse animal para a superfície pode ocasionar a morte. Embora existam poucos estudos feitos sobre o polvo dumbo, acredita-se que ele não esteja em risco de extinção. Porém, com os grandes problemas ambientais, como o descarte inapropriado de lixo e a mudança de temperatura nos mares, pode prejudicar essa e outras muitas espécies. E aí, dentre esses 3 animais, qual desses vocês acharam o mais bizarro ou o mais bonito?